Olá, galera. Segundo ano do ensino médio, segundo ano da ENAC, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Nós vamos hoje lá para a página 28. Abram a apostila de vocês na página 28. E lá na página 27 é a introdução da matéria que nós vamos ver agora, tá? Geometria Espacial 1. Primeira parte de geometria espacial. Então eu gostaria de puxar alguns conceitos que são importantes para a gente, tá? Essa parte toda que nós estudamos em geometria de posição, ou geometria euclidiana, é usada a todo momento na geometria espacial. Só que a gente acaba usando intuitivamente. Então prestem atenção para vocês verem. Vou citar um exemplo. Se eu desenho aqui para vocês um cubo, né? O cubo é uma figura geométrica espacial, né? Então olha só. Quais elementos da geometria euclidiana, da geometria de posição, eu posso encontrar aqui no desenho desse cubo? Ó, planos paralelos. A parte de cima é um plano, a parte de baixo é outro plano. Da mesma forma, essa lateral com essa lateral. Da mesma maneira, essa frente e o fundo da figura. São planos paralelos. Retas paralelas, ó. Segmentos paralelos aqui, aqui no fundo, lá atrás, aqui na frente, ó. Segmentos paralelos. Retas concorrentes, ó. Essa reta com essa reta que está subindo, tem um ponto em comum aqui. Retas reversas. Essa reta aqui de trás com essa reta aqui da frente, ó, são reversas. Então, vários conceitos da geometria de posição são utilizados aqui na geometria espacial. Só que a gente não vai ficar lembrando isso toda hora. Ah, aqui é um plano é paralelo. Não. Na construção a gente vai olhar e vai observar. Falar, ó, poxa, isso aqui foi a base dessa construção espacial é a própria geometria de posição. É a própria geometria euclidiana, né? Então, não é necessário ficar a todo momento lembrando, ah, esse plano é paralelo a esse tal. O que é importante você lembrar é que toda a fundamentação de construção da geometria espacial é a geometria de posição, tá bom? Bom, nós vamos começar falando agora de poliedros. Acompanhe comigo a leitura aí, ó. Nessa unidade começaremos a estudar alguns sólidos geométricos. Os sólidos formados por faces são denominados poliedros. A palavra poliedro origina-se do grego poliedros, que tem muitas faces. Portanto, um poliedro é um sólido com muitas faces. Em algumas construções podemos observar formas que lembram poliedros. Então aí tem dois exemplos, né? Um centro Dragão do Mar de Arte e Cultura lá em Fortaleza, no Ceará, e o Parque Futuroscope lá na França. São construções que usam poliedros, né? O que é um poliedro? Então, se eu falar para vocês aqui, ó, que essa caixinha é um poliedro, tá? É um exemplo de poliedro. Então, ela tem várias faces, né? Todas as faces dessa caixinha são polígonos, portanto, ela é um poliedro, tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar a pegar a caixinha, usar a caixinha, para a gente ver os elementos que fazem parte do poliedro, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Observe alguns poliedros. Tem aí um poliedro na cor laranja, um na cor verde, o outro na cor roxa, né? Alguns poliedros são compostos por um tipo só de figura, de polígono. Outras são compostas por mais de uma figura. Então eu posso observar nesse aqui, por exemplo, ó, trapézio e retângulo. Nesse daqui no verdinho, eu posso observar quadrilátero e triângulo. Nesse aqui eu também observo quadrilátero, triângulo e a base que está lá embaixo parece que é um hexágono. 6 lados, né? Embora a própria palavra nos dê uma ideia do que seja um poliedro, é conveniente que tenhamos uma definição mais precisa, de modo que sejam considerados poliedros apenas aqueles sólidos úteis para o nosso estudo. Um poliedro é a reunião de determinada quantidade de polígonos que satisfazem as seguintes condições. Cada lado de um polígono é também lado de exatamente um outro polígono. Presta atenção nessa condição de existência dos poliedros. Cada lado de um polígono é lado também do outro polígono, tá? A intersecção
de dois polígonos é um lado comum, ou é um vértice, ou ela é vazia, tá? Então a intersecção de dois polígonos tem que ser ou um lado em comum, ou um vértice, ou então intersecção vazia. Sempre é possível ir de um ponto de uma face até um ponto de outra face, sem passar por vértice algum, ou seja, cruzando apenas arestas, tá? Eu consigo ir de uma face para outra face sem passar pelo vértice. Então vamos entender alguns elementos do polígono. Face. O que são faces? Ó, isso aqui é uma face. Essa aqui que vocês estão vendo na frente de vocês é outra face. Essa é outra face. Ó, face. São os planos. Então, ó, plano, 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 plano e plano. Todos esses planos são faces, tá bom? Arestas são as linhas que dividem dois planos distintos. Isso aqui é uma aresta, ó. Olha outra aresta aqui descendo, ó. Olha aqui uma outra aresta aqui embaixo, ó. Olha outra. Ó, aresta, aresta, aresta. Tá vendo, ó? Ó, aresta, olha só. Ó. Todos esses são arestas. Tá certo? E o que são vértices? São os encontros de duas ou mais arestas. Ó, vértice, esse cantinho. Vértice, esse cantinho aqui de baixo. Vértice, vértice. Ó, aqui tá dando para perceber, ó, 3 arestas encontrando, ó. 1, 2, 3. Ó, vértice. Ó, 1, 2, 3, 4 vértices. Tá? Então, elementos de um poliedro: face, vértice e aresta. Guardem bem isso. Todo poliedro contém esses elementos, tá? O cubo que está desenhado aqui na lousa, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, faces, vértices e arestas. Tá bom? Guardem bem esses elementos que nós vamos trabalhar com eles a todo tempo. Próxima página, eu estou lá na 29 agora. Assim, as figuras a seguir não representam poliedros. Ó, isso não é poliedro, isso não é poliedro, isso não é poliedro. Tá? Não são poliedros. Por quê, Ronan? Porque a divisa entre uma face e outra obrigatoriamente tem que ser um vértice ou aresta. Então fiquem antenados com isso, tá? E as figuras aqui são figuras compostas. Eu estou juntando duas figuras numa só. O poliedro ele é um sólido único. Aqui eu estou juntando dois sólidos, ó, todas elas. Os polígonos que compõem o poliedro são denominados faces. Cada lado de um polígono comum a duas faces denomina-se aresta. E cada vértice de uma face é também vértice do poliedro. Aí vem a explicação que eu acabei de passar para vocês. O que é face, o que é vértice, o que é aresta. Tá bom? Então, ó, esse poliedro que está aqui, ele tem 9 faces. Tenta localizar as 9 faces dele, tá bom? Tem 16 arestas. Se você for contar as linhas igual eu contei aqui, vai dar um total de 16. E ele tem 9 vértices. São os pontinhos, tá bom? Esse poliedro aqui, ele tem 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Tenta localizar cada uma delas, tá? Pega o lápis, vai contando, vai dando um riscadinho em cada uma delas. Assim como os polígonos, os poliedros também são classificados em convexos e não convexos. Então, eu tenho 2 tipos de poliedros. Poliedros convexos e não convexos. Poliedros, um poliedro é convexo quando qualquer segmento de reta com extremidade em 2 de seus pontos está inteiramente contido no polígono. Então presta atenção numa coisa, ó. Isso aqui é um poliedro convexo. Se eu desenhar 2 pontos dentro dessa figura e desenhar uma reta ligando os 2 pontos, em qualquer lugar, essa reta sempre vai estar dentro da figura. Por isso que ele é um poliedro convexo.
O que é um poliedro não convexo? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Nessa figura, dependendo do lugar que eu colocar os dois pontos e desenhar uma reta, um pedaço da reta sai fora da figura. Então esse aqui é o convexo, esse aqui é o não convexo. Tá? Nós vamos estudar esse daqui. Tá joia? Então aí tem um exemplo de hexágono convexo, hexágono não convexo, né? Esse critério de classificação pode ser também utilizado nos poliedros, tá? Poliedro convexo. O nosso estudo será cercado dos poliedros convexos e o não convexo. Então aqui eu tenho um polígono convexo, polígono não convexo. Poliedro convexo é a mesma coisa. Qualquer dois pontos que você fizer dentro do poliedro, a reta está sempre dentro deles. O poliedro não convexo pode ser que um pedaço da reta saia fora da figura, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Um exemplo para isso, ó. Qualquer dois pontos que você faz, a reta está dentro da figura. Nesse qualquer dois pontos que você faz, um pedaço da reta fica fora da figura, tá bom? Vamos agora para a próxima página. A próxima página tem uma coisa que se chama relação de Euler, tá? O que vem a ser essa relação de Euler? Em um poliedro convexo existe uma importante relação que envolve o número de vértices, faces e de arestas. Letra A. Observe alguns poliedros convexos e complete a tabela. Eu vou pedir para vocês agora, nesse momento, dar um pause no vídeo, um pause, igual a gente faz, igual eu faço na aula com vocês. Ó, vocês têm 2 minutos para resolver o exercício. Dá um pause agora. Vamos, anda logo, você vai dar um pause, não esquece. E você vai preencher essa página inteira. Quantos vértices tem a figura, quantas faces tem e quantas arestas tem, tá bom? Dá um pause. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa tabela na lousa, vou preencher ela, mas dê o seu pause para depois você conferir se bateu os resultados com a minha. E depois nós vamos chegar numa fórmula, que é essa fórmula que se chama relação de Euler, tá bom? Então vamos lá, enquanto eu vou passando aqui a tabela na lousa, você vai dar um pause e vai preencher a sua tabela. Não se esqueça disso, tá? Então, primeiro poliedro. Primeiro, vértices, faces, arestas. Aqui eu tenho o segundo poliedro, terceiro poliedro, quarto poliedro e o quinto poliedro. Deu pause? Então tá esperando o quê? Vou dar um tapão no C aí, ó. Dá o pause rapidinho. Preencha a tabela, tá bom? Lembrando, ó, que eu tô seguindo essa ordem, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá joia? Pause e manda bala. Vamos fazer aí. Daqui a pouco você volta e vê os resultados. Bom, agora, para você ver os resultados, eu tenho, nesse primeiro poliedro, eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 faces e tenho 6 arestas. No segundo poliedro, eu tenho 3, 4, 5 faces, eu tenho 6 vértices e eu tenho 3, 6, 9 arestas. Já estou começando a perceber uma coisa aqui. Não sei se vocês estão percebendo. Se eu somar face mais vértice, dá sempre 2 unidades a mais que a aresta. Ó. Soma aqui, ó. Já comecei a perceber isso. Ó, terceiro poliedro. Vértices, eu tenho 8. Faces, eu tenho 6. Arestas, eu tenho 4 e 4, 8 e 4, 12.
Quarto poliedro, eu tenho 4 e 4, 8 faces. Eu tenho 6 vértices. E eu tenho 4 e 4, 8 e 4, 12 arestas. O último poliedro, eu tenho vértices, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices. Eu tenho 7 faces. E tenho arestas. 4 e 4, 8 e 4, 12, 13, 14, 15 arestas. Pronto. Vamos ver se aquela formulazinha que eu falei nas duas primeiras aqui está batendo nas de baixo. Nas de baixo. 8 mais 6, 14. É igual a 12 mais 2. Deu certo. 6 mais 8, 14. Igual a 12 mais 2. Deu certo. 10 mais 7, 17. É igual a 15 mais 2. Deu certo. Então, do preenchimento dessa tabela e da percepção dessa relação, eu já consigo montar a seguinte fórmula. V mais F é igual a mais 2. Vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Total de vértices mais total de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Não mudem essa fórmula, tá? Tem muitos livros que traz esse A para cá menos e fala assim, ó, V mais F menos A igual a 2. Dá certo? Dá. Mas se você começar a mexer muito nessa fórmula, mudar os termos de lugar, você vai confundir. Uma vez eu tinha uma aluna que trocou o sinal. Ela fez uma mudança e trocou um sinal na fórmula. Então ela colocou V mais F mais A igual a 2. Ela trocou um sinal. Ela modificou a fórmula. Mas o sinal dela estava errado. E ela errou a sequência de exercícios da prova inteira por conta de mexer, movimentar um sinal de forma incorreta. Então eu procuro guardar essa fórmula, que é chamada de relação de Euler, eu procuro guardar ela dessa maneira. V mais F igual a mais 2. Tá? 2 termos de K, 2 termos de K. Tá bom? E sempre nessa ordem. V mais F igual a mais 2. Não modifique essa ordem. Tá? Anote essa fórmula no finalzinho da página 30, né? E agora, prestem atenção numa coisa aqui, ó. Para cada poliedro, estou lá na página 31. Para cada poliedro, compare a soma do número de vértices e de faces, V mais F, com o número de arestas e o que você observa. Aí você vai falar, a soma do número de vértices e faces é 2 unidades a mais que o número de arestas. E copia de novo a fórmula nessa letra B, tá? Então, ó, em todo poliedro convexo, com V vértices, F faces e A arestas, é verdadeira a seguinte relação. V mais F igual a mais 2. Aqui vocês têm um selo com a caretinha do Leonhard Euler. Muitos professores falam Euler, né? Maneira correta de se pronunciar, eu não sei, mas eu falo Euler. Leonhard Euler. A relação anterior é atribuída ao matemático suíço Leonhard Euler, 1707 a 1783, e pronuncia-se Euler. Então, certo, é Euler mesmo. Ao lado, um selo em comemoração aos 300 anos do nascimento de Euler. Nele aparece a sua relação para poliedros, hoje escrita como V mais F menos A igual a 2. Tá vendo, ó? O que os carinhas fizeram? V mais F menos A igual a 2. Eu não guardo essa de baixo. Eu prefiro fixar essa de cima, tá? Fixando essa de cima aqui não tem problema, tá bom? Ao lado, embora a relação de Euler seja verdadeira para qualquer poliedro convexo, existem poliedros não convexos para os quais ela também é válida. No poliedro não convexo a seguir, nós temos 24 vértices, 14 faces, 36 arestas. Vamos ver se dá certo para esse poliedro? Ó, 24 vértices, 14 faces, 36 arestas. Então, ó, V mais F é igual a A mais 2. Então vamos. V, 24, mais F, 14.
é igual a 36 mais 2. Somando isso aqui, 38. Igual somando isso aqui, 38. Olha lá, então a relação de Euler também é verdadeira para esse poliedro aí não convexo, né? No entanto, a relação não é verdadeira para esse poliedro a seguir, que também é um poliedro não convexo. 16 vértices, 16 faces, 32 arestas. Quando você soma 16 mais 16 dá 32. E quando você soma as arestas mais 2 dá 34. Então 32 não é igual a 34. Então deu um probleminha nesse outro aí. A relação ela não é verificada para esse poliedro não convexo. Tá bom? Observe o seguinte poliedro formado por 16 faces quadrangulares, 8 faces triangulares e a sua planificação não na mesma escala. Bom, galera, presta atenção nisso aqui. Agora uma coisa muito importante que eu vou explicar para vocês. Tem um espaço aqui de cá. Essa é a planificação desse objeto aqui, desse poliedro. Nessa planificação, eu tenho 6 faces quadradas e eu tenho 8 faces triangulares. Vamos achar quantas arestas tem esse poliedro. Quantos vértices, quantas faces e quantas arestas ele tem. Primeiro, galera, o total de faces está fácil. Se você somar 6 mais 8, dá 14 faces. Está fácil. Ele tem 14 faces. Falta achar arestas e falta achar os vértices. Para achar as arestas, presta atenção no que eu vou fazer. 6 faces triangulares. 6 faces quadradas, aliás. 6 faces quadrangulares. 6 vezes 4 dá 24 arestas. 8 faces triangulares. 8 vezes 3, 24 arestas. Vamos somar o total de arestas. 24 mais 24 dá 48 arestas. Só que tem um problema. Não sei se vocês lembram da nossa leitura. Uma aresta sempre faz parte de 2 faces ao mesmo tempo. Uma aresta sempre faz parte de duas faces ao mesmo tempo. Então, se a aresta está na face quadrada e está na face triangular e foi contada 2 vezes, eu preciso dividir por 2, que vai dar 24. 2 vezes 24, 48. Para 48, nada. Então, o total de arestas que tem nesse poliedro são 24. 14 faces, 24 arestas. Ronan, explica de novo. Vou explicar de novo. Vamos lá. O poliedro, quando ele está planificado, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Quando ele está planificado, né? Eu consigo contar quantos quadrados tem, quantos triângulos tem, quantos pentágonos tem. Eu consigo separar direitinho o total de figuras que ele tem. Nessa separação do total de figuras, o que eu estou fazendo? Ele tem 6 quadrados. 6 vezes 4 dá 24. Então eu estou contando 24 arestas. Cada quadrado tem 4, eu estou contando. 6 vezes 4 é o total de 24. Ele tem 8 triângulos. 8 vezes 3, 24 também. 24 arestas. Só que tem aresta que está no triângulo que também está no quadrado. É a mesma aresta. Então se eu somar o total de arestas dos quadrados e o total de arestas dos triângulos, eu preciso dividir esse total por 2, porque elas se juntam. 48 dividido por 2 deu 24. 24 arestas. E agora, Ronan, só está faltando a gente achar o número de vértices. Bom, aí para achar o número de vértices, galera, o que eu aconselho vocês a fazer? Relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Quem é o V? 14. Não. Quem é o V? É o que eu quero achar. Quem é o F? 14. Quem é o A? 24. Quem é o 2? É o 2. V mais 14 é igual a 24 mais 2, 26. Passa esse carinha para lá com sinal de menos. V igual a 26 menos 14. V igual a 4 para 6, 2.
1 para 2, 1. Vértices são iguais a 12. Significa que esse poliedro aí, ele tem 12 vértices, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá na página 32, que tem essa resolução, tá? Na letra A ele pergunta: se desmontarmos o poliedro e considerarmos separadamente todas as faces, qual será o número total de lados do polígono? Resposta: 48 lados, 48 arestas. É esse cálculo das arestas. Sabemos que cada aresta do poliedro é lado comum exatamente de 2 polígonos. Qual é o número de arestas? 48 dividido por 2, 24. Então, numa delas você vai responder o 48, na outra você vai pegar o 48 dividir por 2 e vai chegar no 24. Tá bom? Tudo certo até aí? Beleza? Bom, galera, continuando. Em um poliedro, o número total de lados dos polígonos é igual ao dobro do número de arestas. Em todo poliedro você pode fazer isso quando ele estiver planificado. Calcula o total, vê as faces, multiplica as faces pelo total de lados, soma essas arestas, os lados, né? E divide por 2. Em todos eles que você tiver a planificação, você pode fazer esse procedimento. O número de polígonos com n lados pode ser representado por Fn com n maior ou igual a 3. Qual o menor polígono que tem em relação ao número de lados? Triângulo. Então n tem que ser maior ou igual a 3. Não existe polígono de 2 lados. Não existe polígono de um lado. Para ser polígono, o mínimo são 3 lados. Tá? Continuando. Assim podemos escrever F3 para indicar o número de triângulos que há no poliedro, F4 para indicar o número de quadriláteros e assim por diante. É possível também usar quaisquer letras para representar essas quantidades, x, y, z e outras, né? Eu não usei F3, não usei F4. O que eu fiz? Desenhei um quadradinho, desenhei um triângulozinho. 6 vezes um quadradinho. 6 vezes 4, que é o total de lados, dá 24. 8 vezes 3, que é o total de lados, também dá 24. Tá bom? Exemplo. O rombicosidodecáedro é um poliedro convexo formado por 20 faces triangulares, 30 faces quadrangulares e 12 faces pentagonais. Quais são os números de faces, arestas e vértices desse poliedro? Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nesse exercício aqui, tá? Mesmo procedimento. Então, vamos pegar os dados que ele está fornecendo para a gente, ó. Primeira informação que ele me forneceu. O rombicosidodecáedro é um poliedro formado por 20 faces triangulares, ó, 20 triângulos, 30 faces quadrangulares, 30 quadrados, 12 faces pentagonais, 12 pentágonos. Quais são os números de faces, arestas e vértices dele? Primeiro, faces, que é o mais fácil. Somando as faces. 20 com 30, 50 com 12, 62 faces. Agora eu vou calcular as arestas. 20 vezes 3, 60. 30 vezes 4, 120. 12 vezes 5, 60. Somando. 60 com 60, 120. Com 120 dá 240. Só que eu tenho que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque uma aresta participa de 2 lados, duas faces ao mesmo tempo. Então vai dar 120. 120 arestas. Então eu já tenho as faces, já tenho as arestas. Falta achar quem? Os vértices. Que jeito que eu vou achar os vértices? Relação de Euler. V mais F igual a mais 2. Vértices. É o que eu quero achar. Faces, 62. É igual a arestas, 120 mais 2. V é igual a 122 menos 62. Passa esse 62 para lá negativo. V é igual a 60. 60 mais 62 dá o 122. Dá uma olhadinha aí na apostila de vocês, que está batendo o resultado certinho com esse. Tá bom? Pessoal, eu vou finalizar essa aula por aqui. Nossa próxima aula de segunda-feira eu vou começar dessa página 32
mas vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Qual atividade que eu vou deixar? Vocês vão resolver para mim exercício 1, exercício 2 e exercício 3. O exercício 1, o 2 e os 3 estão relacionados com essa matéria que a gente acabou de ver, tá bom? Então aproveitem, façam esses 3 exercícios e na nossa próxima aula, que será presencial, nós vamos desenvolver esse finalzinho aqui dessa figura da página 32, finalizo esse pedaço da 33 para a gente dar continuidade aos exercícios. Tá joia? Forte abraço a vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta o videozinho, assistam novamente, tá joia? E desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.